The Secret Agent is a film about memory, or the lack of memory, and generational trauma. I think that if trauma can be passed along generations, values can too. So this is to the ones that are sticking with their values in difficult moments, to son, to our kids, to our life together. I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Como o próprio Wagner Moura disse, o filme O Agente Secreto é um filme sobre memórias, é um filme sobre o cinema e é um filme sobre a cultura brasileira. Eu não recomendo que você assista esse filme sabendo da sinopse, porque na sinopse já conta basicamente um dos maiores plots do filme. E eu fico muito feliz de ter conseguido assistir esse filme sem ter visto a sinopse, porque normalmente eu sempre olho as sinopses dos filmes. E esse é um filme que eu já tava no hype, querendo ver desde o início do ano, esperando pra chegar nos cinemas brasileiros, e finalmente chegou e eu consegui assistir agora. Consegui assistir ainda depois da vitória do Wagner Moura, que já me impulsionou mais ainda pra ver um filme que eu já queria assistir. Então, vamos lá, vai ter spoiler. Vamos que vamos. A trama desse filme é como um thriller. É um thriller que disfarça até o seu título. É um filme que se passa em 1977. O Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia e ele decide fugir de seu passado violento e misterioso, se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar a sua vida. Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana de carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir. E para piorar a situação, ele começa a ser espionado pelos vizinhos. Inesperadamente, a cidade que ele acreditou que acolheria ficou longe de ser seu refúgio. Eu acabei de ler a sinopse, então eu já não recomendo, porque na sinopse você já tem um dos maiores plots do filme, que é o fato dele ser professor, dele estar fugindo de algo. Você só pega esse plot bem depois, né? O nome do filme é O Agente Secreto. O Agente Secreto exatamente meio que não existe, mas existe. Não é exatamente a palavra de agente secreto como um 007 da vida, mas faz sentido. Deixo claro que esse filme não é pra qualquer um. Esse filme ele começa de forma lenta e ele vai revelando as coisas devagar. Ele é aquele tipo de filme que tem uma narrativa bem separada, dos 3 atos do filme são bem separados, em capítulos, inclusive, né? Parte 1, aí tem lá um título e tal. Parte 2, outro título, e parte 3, outro título. Eu adoro filmes com divisão assim, me lembra até Tarantino em alguns pontos. Eu achei que esse filme não seria contado de forma linear quando começou com essa questão dos capítulos. Mas ele é contado assim, até de forma bem linear. Dá pra entender muito bem. Mas ele é um filme que ele tenta manter aquele mistério até o plot final, que é o plot que já tá aí na sinopse. E por que ele não é um filme pra qualquer um? Como já dito, ele é um filme devagar. Ele é um filme que não revela a sua história de uma vez. Ele é um filme que ele vai caminhando e aos poucos você vai entendendo o que está acontecendo, a história já vai acontecendo. Você não tem explicação até o final do filme com o plot, mas você não tem explicação, a história já vai acontecendo, você vai pegando as coisas e você vai pegando o desenvolvimento do personagem, do Wagner Moura, que você conheceu naquele tempo, e a história dele já está acontecendo, né? Cada vez você conhecendo mais e mais sobre ele e tentando entender. Inclusive tem uma parte muito boa que é onde um dos personagens pergunta pra ele, essa parte tá no trailer inclusive, se ele era policial, que ele tem toda uma pinta de policial e ele fala que ele não é policial, e você fica nesse pensamento, será que ele realmente é policial? Será que ele é um agente secreto? E não, ele não é, ele é um professor de tecnologia. Olha a diferença. O filme ele faz aquele suspense de ter algo com esse personagem, e realmente tem, mas não da forma que a gente espera, e isso é muito bem posto no filme. O filme também tem uma comédia muito boa mesmo. A minha namorada assistiu o filme comigo e no início ela já começou a falar, é um filme chato, né? Ela não é aquele tipo de pessoa que gosta de assistir todo o filme, então, filme chato. E depois ela terminou o filme falando, cara, o filme é muito bom, não sei o que. O início começou meio assim, mas é porque é um filme
devagar. Não é um filme pra todo mundo, mas é um filme que eu recomendo você assistir porque ele melhora a cada minuto. O Wagner, como sempre, está perfeito no papel. Eu acho que ele merece Oscar, com certeza. E ele não faz apenas um papel nesse filme, ele faz outro. E dá pra diferenciar bastante os personagens que ele faz nesses filmes, ou melhor, neste filme. Os vilões. Sim, existem vilões nesse filme. Alguns desses vilões são genéricos e bobos, mas são feitos para isso mesmo. Outros são bem chatos, no sentido de realmente você não gostar da pessoa de jeito nenhum. Esse filme faz isso de uma forma muito boa. E ainda assim você dá risada desses personagens. E a direção do Kleber Mendonça Filho, eu tenho que dar meus parabéns para essa direção, porque ficou impecável. Os takes são impecáveis, são muito bons. Eu adorei a direção desse filme. Eu acho que é uma das direções que eu mais gostei assistindo filmes brasileiros, sabe? Eu gostei realmente muito, apreciei bastante a direção, desde a divisão de capítulos até cada ângulo de câmera. Eu achei muito profissional. Não é à toa que tá ganhando prêmios e eu espero que ganhe muitos e muitos prêmios no Oscar, porque esse filme eu acho que realmente merece. Eu acho que esse é um filme 5 estrelas. Ele é um filme 5 estrelas, já dando a minha nota aqui. Não gosto de dar nota, mas acho que é um filme 5 estrelas. Ele entrega tudo que tem pra entregar, a história finaliza de forma coesa, de forma perfeita. Tem uma relação realmente de passado e futuro, que você vai entendendo até o final do filme. Tem muito essa questão da memória. Tem um ponto, um trecho do filme lá pro final. É um trecho onde mostra claramente a mudança da geração e a mudança que acontece nas coisas ao nosso redor. De coisas de que há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, até menos, já mudaram totalmente. Construções que mudaram totalmente. Às vezes, um local que era determinada coisa, que você tem aquela lembrança de quando você era criança, mudou totalmente e hoje em dia nem existe mais ou virou outra coisa. Essas memórias, não só dos locais e da nossa infância, mas as memórias do nosso ser, do nosso passado, da nossa família, elas devem ser preservadas. A tecnologia está ajudando hoje em dia, porque a gente consegue preservar mais as memórias e cultivar mais essas memórias desde cedo, né? A gente, principalmente com crianças, né? Hoje em dia, claro, tem que tomar todo o cuidado do mundo com exposição, mas desde pequena a gente tem muitas gravações agora dos filhos, dos sobrinhos. Eu não tenho filho, né? Eu tenho sobrinha. Então, é uma questão muito bacana que hoje em dia a gente tá tendo mais acesso a isso. Mas o que a gente não pode esquecer são memórias. A gente não pode esquecer o nosso passado, a gente não pode esquecer nossos familiares. E esse filme debate muito isso. Debate porque tem um personagem, ele é filho do personagem do Wagner Moura, e ele é um personagem que, desde criança, ele passa por vários momentos difíceis, né, desde criança. E o que acontece é que ele acaba querendo esquecer desses momentos difíceis dessas pessoas para conseguir seguir em frente. E já pro personagem do Wagner Moura, esquecer não era a questão. A questão não era esquecer, e sim lembrar. E esse filme debate muito isso com personagens que querem lembrar, querem ser lembrados, e personagens que querem esquecer, que acabam esquecendo. Mas até que ponto é legal esquecer? Até que ponto esquecer vale a pena? Já que é passado, a gente pode aprender com ele. E aí a gente pode relembrar. Eu acho que a reflexão que fica é que a gente não deve esquecer. Não deve. O nosso passado tá aí, não só o nosso passado, mas o de nossos familiares, da nossa cidade. Não podemos esquecer, devemos preservar. Existe um revisionismo de certas coisas voltando, existem outras coisas se apagando. E para o que está se apagando, não vamos esquecer. Talvez um dia volte, talvez um dia a gente revisite. Um bom exemplo é o vinil. O vinil hoje em dia está ocorrendo um revisionismo e ele está voltando à tona, mas outras coisas estão se apagando. O CD já tá se apagando. O DVD já tá se apagando. As coisas físicas já estão se apagando. O digital tá cada vez mais presente. O digital é mais difícil de construir memórias. O físico, a gente constrói mais memórias. O ato da gente ir ao cinema, assistir algo, já é um ato de se recordar. Muito mais do que o ato de você ligar a sua TV e assistir um filme em casa. O ato de você estar no cinema,
ouvindo risada de outras pessoas, conhecendo talvez pessoas novas, indo num encontro, compartilhando aquele local, aquela tela gigante, aquela experiência comendo pipoca. Aquilo ali você não esquece. Aquilo ali é uma bela lembrança de bons momentos que o digital pode tirar da gente. E eu acredito mais do que ninguém que essas memórias e essa cultura deve ser preservada, não só no cinema, mas na música, mas na arte. A arte sim tem que evoluir, mas certas coisas podem se manter. Existem movimentos tentando acabar com o cinema, o streaming quer acabar com o cinema, talvez a Netflix, mas assim como o Kleber Mendonça Filho, vamos fazer arte e vamos mostrar que o cinema ainda vive, que a arte ainda vive, que nossas memórias, elas prevalecem. E é isso.